Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Cantares de Salomão. No capítulo 2, Cantares de Salomão, capítulo 2. Estou sentindo a presença de Deus aqui, a unção do Espírito, a comunhão, e não tem vida melhor do que essa, né? Quando eu era novo convertido, já da igreja, nós costumávamos a cantar uma música que era assim: cálice transbordando, cabeça, é assim, deixa eu ver se eu lembro. Cabeça ungida, cálice transbordando. Quem é que lembra aí, que é da VH? Isso é que é vida. Diz aí, Jânio, tu sabe, né? Sabe não? Sim, faltou a mesa. Não pode ter comunhão sem mesa, pastor. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordante. Isto é que é vida. Isto é que é vida. Vida com Jesus. Isso é que é vida, carregando a cruz. E um dia eu ia passando na rua cantando bem alto: mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordante. Isso é que é a vida. A irmã olhou para mim e gritou: isso é que é vida mesmo, meu irmão. Quem não sabe o que é comunhão, presença de Deus, não sabe o que é viver. Cantares de Salomão, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 15 do capítulo 2. Esperar você encontrar. Se puder me ajudar aí, Vitor, com o texto, versão corrigida e atualizada. Corrigida e atualizada, não, pastor, versão atualizada. Revista e atualizada. Corrigida é uma, atualizada é outra. Revista e atualizada. Capítulo 2, versículo 15. Apanhai mais raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Capítulo 5 de Cantares de Salomão, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre, minha irmã, querida minha imaculada, porque minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-lo. O meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos, mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhe direis que desfaleço de amor. Meus queridos, essa noite eu quero conversar com vocês sobre o seguinte tema: ladrões da comunhão. Diga comigo: ladrões da comunhão. Ladrões da comunhão. Nós estamos no livro de Cantares de Salomão. Outro dia eu preguei aqui numa ceia sobre o livro de Cantares de Salomão, que é uma carta de amor de Salomão para a sua amada esposa, Sulamita. Não é Sunamita não, Sunamita é a mulher de Sunem, Sulamita. Era a esposa de Salomão. Olhando para Cantares de Salomão, alguém, numa visão
literal do texto, vê só declarações de um homem para uma mulher, um noivo apaixonado, uma noiva que se entrega. Mas por trás desta carta de amor, nós vamos encontrar verdades espirituais que vão apontar para o meu relacionamento com Cristo. Cristo é chamado noivo da igreja, a igreja é chamada noiva do Cordeiro. Então não há retratação mais gloriosa do meu relacionamento com o Salvador, do seu relacionamento com o Salvador, do que o relacionamento de um marido e mulher, na aliança, no casamento, no compromisso, na intimidade do amor conjugal. Por isso, o casamento é retratação da união espiritual entre o crente e Jesus. E o que nós vamos notar aqui é que até no casamento de Salomão, na paixão, no amor, parece que houve percalços. Parece que houve um perigo do relacionamento ser rompido, do divórcio chegar, da separação chegar. Não se preocupe, eu não vou pregar sobre casamento aqui, nem vou pregar encontro de casais. O nosso negócio aqui é com o noivo celestial. Mas você precisa entender que reino de Deus, como eu falei outra vez aqui, não é simplesmente salvação. Não, senhor. Reino de Deus é relacionamento, porque só os que se relacionam com Cristo, que os conhecem na aliança do compromisso com Ele, é que experimentaram a salvação e vão encontrar o céu. Ninguém que diz que é casado espiritualmente com Jesus e vive dividindo o coração com tudo e com todos, vai chegar lá não. Então, queridos, vamos trabalhar aqui o tema, ladrões da comunhão. Porque o livro de Cantares de Salomão é o livro da comunhão. Que é a comunhão, pastor? Comunhão é a palavra grega koinonia, que quer dizer intimidade. A palavra mais próxima para definir comunhão na Bíblia é intimidade. É por isso que os irmãos dizem que comunhão é come pão na casa do irmão, né? E comunhão tem que ter mesa. Porque só senta na tua mesa para comer com você quem tem intimidade. Você não vai colocar com algum para sentar na sua mesa. Então eu digo para você, irmão, comunhão é intimidade. Se você tem comunhão comigo, quer dizer que você tem intimidade comigo. Se o marido tem comunhão com a esposa, isso quer dizer que eles têm um nível de intimidade numa profundidade que ninguém pode ter. Se eu tenho comunhão com Cristo, isso quer dizer que eu tenho intimidade com Ele. Comunhão é intimidade. E o livro de Cantares de Salomão é o livro da intimidade, marido e mulher, que aponta para a comunhão, a intimidade de Cristo e igreja. Quer ver? Veja só, o livro de Cantares de Salomão começa com intimidade. Quer ver? Capítulo 1, verso 2. Beija-me com os beijos da tua boca. Isso é intimidade, meu irmão. Ninguém beija sem intimidade. Beijar sem intimidade é banalidade. Beijar sem intimidade é prostituição. E se você não sabia, fique sabendo que a palavra adoração no grego é proskreneu, que quer dizer beijar. Adorar a Jesus é beijá-lo. Agora só beija Jesus quem tem aliança com Ele, quem tem compromisso com Ele, quem tem proximidade com Ele, quem tem comunhão com Ele, porque tem intimidade com Ele. Dê um aplauso aí para saber se você está acordado. Quem nunca adorou não sabe o que é comunhão. E quem nunca adorou é porque nunca beijou Jesus e nunca foi beijado por Ele. Essa noite Ele já me beijou ali. Eu já beijei Ele. E como é que o senhor beija, pastor?
Não, irmão, eu beijo quando as lágrimas descem, eu beijo quando as línguas vêm, eu beijo quando o poder vem. É um beijo espiritual, é um nível de intimidade que só quem entende é quem experimenta, como Caleb que experimentou domingo aqui. O que foi aquilo? Foi Jesus que pegou Caleb, botou Caleb no braço, beijou Caleb, e ele disse: alguma coisa aconteceu dentro de mim que transbordou, e eu comecei a chorar. É um livro da intimidade, da comunhão. Olha, Paulo vai falar de casamento, em Efésios 5, quando chega no versículo 30, aí ele diz: por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, e são os dois uma só carne. Suba aqui, minha filha, vamos ilustrar. Olha, um dia eu tinha 6 anos, me disseram que ela era a menina mais bonita da cidade e que era minha namorada. Depois eu não acreditei que era. Aí me apaixonei por ela com 6 anos de idade. Dos 6 a 21 eu sonhei. Com 21 eu casei e realizei o sonho. Antes eu conquistei, roubei o coração dela, foi muito difícil, mas consegui. Fiz ela se apaixonar por mim. Comecei um relacionamento chamado namoro, mas não tinha tanta intimidade não, porque eu não podia ficar sozinho dentro de casa com ela. Não podia dormir num quarto com ela. Não, se eu fizesse isso, eu como cristão, eu estava quebrando valores, princípios, estava escandalizando a fé. Um dia eu botei aliança, assinei um papel no cartório. E essa mulher morava numa casa, eu morava no outra. E nós dois viemos morar numa casa e nos tornamos uma só carne. Eu e ela somos um. Isso aqui se chama intimidade. Isso se chama comunhão. Irmãos, isso é tão forte que quando eu casei, eu só comia macarrão, era macarrão. no almoço, na janta. Não gostava de outra coisa. Hoje eu como macaxeira, se o cuscuz for recheado, tem. Eu não lavava a louça, hoje lavo, não engomava, engomo. Porque a minha intimidade com ela, o meu compromisso, eu me tornei um só com ela. Eu sei, olha, vocês podem conhecer essa mulher, mas não conhecem como eu. Ela pode estar sorrindo assim, mas eu digo, por trás daquele sorriso tem uma tristezazinha aí, alguma coisa está perturbando. E aí sabe o que é que Paulo diz? Paulo diz: portanto, deixa o homem, seu pai e sua mãe, onde a sua mulher se torna os dois uma só carne, um relacionamento íntimo, uma só carne. Aí agora Paulo completa: mas quando eu digo isso, eu não estou falando de Adão e Eva, de marido e mulher, eu me refiro a Cristo e a igreja. Paulo está dizendo o nível de compromisso, de aliança, de intimidade, de unidade que você tem que ter com Cristo, tem que ser aquele comparado de um homem para uma mulher, porque se que o homem e a mulher se tornam uma só carne no laço do casamento, em Cristo, no novo nascimento, nos tornamos um só espírito, e o meu coração vai bater na mesma frequência do coração dele, eu vou ouvir a voz dele, e eu tenho intimidade com ele, comunhão. Muito obrigado, minha filha. Comunhão, koinonia, intimidade. João disse, essas coisas eu escrevi, a Bíblia está aí para você, para que vocês tenham comunhão com o Pai, e a comunhão é com o Pai e com o Filho de Jesus Cristo. A Bíblia não está aí para ser um livro de cabeceira, para me ler e decorar e ser simplesmente um teólogo, porque se eu for um teólogo, conhecendo todas as doutrinas da teologia e tudo, e eu não tiver comunhão, isso não vale nada. A Bíblia está aqui para que eu tenha comunhão, koinonia, intimidade, para que eu e ele sejam um no relacionamento de adoração. E João diz: comunhão é ver Jesus. O que vimos, comunhão é ouvir Jesus. O que ouvimos, comunhão é tocar Jesus. O que tocamos, comunhão é contemplar Jesus. O que contemplamos, quem nunca viu Jesus,
nunca teve comunhão com ele. Quem nunca ouviu Jesus, nunca teve comunhão com ele. Quem nunca ficou admirado com Jesus na contemplação, nunca teve comunhão com ele. E quem nunca tocou, nunca teve comunhão. Então, os Cantares é o livro da comunhão. E Salomão está aqui, tendo comunhão com a Sulamita. Aí é muita declaração de amor, eu já preguei aqui para vocês. No capítulo 2, ela tem saudade do amado, está ouvindo um amado que vem pulando os obstáculos para chegar. E vem o inverno, vem as guerras, vem tudo. Mas quando chega no versículo 15, ela diz: as nossas vinhas estão em flor. Ou seja, tem muita alegria no nosso relacionamento. O relacionamento está vivo. Mas Salomão está com cuidado. Você observou o cuidado de Salomão? Vem com o versículo 15. Ele diz: apanhai mais raposinhas que devastam os vinhedos, porque nossas vinhas estão em flor. Na verdade, aqui é a sunamita. Ela está dizendo: Salomão, meu filho, a gente está apaixonado, a gente é recém-casado, a gente está na lua de mel, mas vamos ter cuidado, que eu vi aquela nossa vinha plantada, cheirando, bonita, e eu vi raposas e raposinhas que se aproximavam para tentar devastar a vinha. Então olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como num casamento, marido e mulher, existem ladrões que querem roubar o casamento, e hoje nós estamos vivendo num país no nível de divórcio assustador entre os crentes. Pastores que casam 5 vezes. Meu irmão, o que é que está acontecendo? Pastor pregando no púlpito, viu? Pregando no púlpito. Porque as pessoas, infelizmente, não aprenderam a lidar com os ladrões. Ladrão não diz que é ladrão. Ladrão muitas vezes não tem cara de ladrão, às vezes tem, às vezes não. Ladrão vem na surdina sem ninguém perceber. Ladrão trabalha na sutileza. E se eu abrir a porta para o ladrão, ele entra e devasta. Não tem figura mais próxima para descrever o ladrão do que ela: raposa. Eu vou falar: cuidado que fulano é uma raposa. Já viu? Raposa velha. Jesus chamou Herodes de raposa, né? Então, a sunamita é preocupada: apanhai mais raposinhas que danificam as vinhas, ladrões. Diga para o seu irmão: ladrões da comunhão. Escuta aqui, meu irmão, olhe para mim. Deus quer que você tenha comunhão com Ele, com o Espírito Santo, que você viva uma vida de intensidade, um relacionamento vivo, um relacionamento apaixonante, que você sinta a presença dEle todos os dias, que você ouça a voz do Espírito, que você seja um adorador, que você viva num nível espiritual lá em cima. Mas tem os ladrões, que a gente tem que ter cuidado com ele. Nós vamos falar deles hoje, os ladrões, que vêm roubar a comunhão. Primeiro ladrão, ponto de número 1. Primeiro ladrão da comunhão é o tempo. Veja comigo, capítulo 5, verso 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Presta atenção. Olha aqui, é Cantares 5 e 2. Agora não é mais a noiva, viu? Agora ela casou. Eles se casaram. Já passou um tempo. A lua de mel passou. Não faz um ano que eles estão casados. Eles estão casados há alguns anos já. E o texto está dizendo que ela está dormindo, enquanto ele está batendo na porta do quarto. Na verdade não é do quarto, da porta da casa, do lado de fora, querendo entrar. E ela simplesmente diz: estou dormindo. Porque o tempo, olhe para cá, o tempo é inimigo da paixão. O tempo é inimigo do amor. O tempo é inimigo da comunhão. Você se lembra quando você aceitou Jesus? Eu me lembro. Você era o primeiro a chegar no culto. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, tinha um pregador que ele pregava de maneira monótona, dizendo coisas
simplórias da Bíblia, básicas. Todo mundo dormia, mas os meus olhos eram regalados, porque eu estava vendo a maior novidade do mundo ali. Aquilo estava encantado. Todo mundo dormia com o pregador, porque eu estava apaixonado pela palavra. 5 horas da manhã, eu estava no templo orando. 8 horas da manhã, na consagração orando. Antes de trabalhar, né? Mas depois de trabalhar eu continuei também. Segunda-feira, eu estava no culto de oração. Quarta-feira, eu estava no culto de pregação. Quinta-feira, eu estava no culto nas praças. Sexta-feira, às vezes eu perdia a aula para assistir o pastor Miguel, doutrinando a igreja no culto da doutrina. Domingo de manhã, eu estava na escola dominical. E domingo à noite eu estava no culto. Essa era a minha rotina. Mas pastor, porque eu estava apaixonado, eu tinha encontrado Jesus, eu tinha descoberto um tesouro, eu tinha descoberto a Bíblia, eu estava em lua de mel. Espiritualmente falando, está aqui ela, o tempo passou. O romantismo foi embora, não trazia mais a florzinha a ele, e ela começou a se relaxar. Aí eu acho que ele vai demorar. E ela foi dormir. Jesus, comparando o reino de Deus a um casamento, falou de um cortejo e de um oficial. E sabe o que foi que Jesus disse? Haviam 10 virgens, estavam esperando o esposo, mas o esposo tardou, o tempo chegou e todas adormeceram. Deixa eu dizer uma coisa, o tempo tem a tendência de apagar o calor, a paixão e o fogo, e é lamentável dizer, existem igrejas inteiras de cristãos que estão dormindo, eles estão roncando, eles estão adormecidos, porque eles não são mais apaixonados por Jesus, eles perderam o interesse pela Bíblia, eles não estão olhando mais para o céu, porque é assim mesmo. Um dia, um pastor estava pregando e um novo convertido começou a pular no culto e a chorar, e ele estava atrapalhando a pregação do pastor, porque o pastor pregando, ele chorava, e o pastor chegou perto dele e disse: meu irmão, contenha-se. E ele: pastor, não aguento. Meu irmão, deixa de ser menino, eu já fui assim, novo convertido, menino como você, mas agora amadureci. Ele disse: Jesus, me livra, e quando eu for um crente velho como esse pastor, esse presbítero, me renova de novo, porque eu não quero deixar de sentir a tua presença. Meus irmãos, vamos acabar com essa história de saudosismo. Eu orei por enfermo e ele era curado. Eu orava e Jesus batizava no Espírito Santo. Eu tive uma vida de intimidade. Eu chorava, eu buscava a Deus. Deixa eu te dizer, relacionamento com Cristo não pode ser frio, tem que ser paixão, tem que ser paixão. O tempo não pode apagar o fogo do amor no meu coração. O tempo distancia, o tempo esfria, e o tempo muitas vezes é ocupado com outras prioridades, porque quando se fala de tempo, não se fala só do crente que envelhece e deixa esse ladrão chamado tempo roubar a comunhão dele, mas fala do tempo com Deus, que tem deixado de ser prioridade para muita gente, porque hoje nós estamos vivendo no ritmo frenético da vida. É a época do ativismo crônico, é a época de todo mundo conectado nas redes sociais, é a época de que todo mundo tem que ter o seu carro do ano, todo mundo tem que ter dinheiro, todo mundo tem que ter isso, porque eu tenho que mostrar status, porque na verdade, para a sociedade eu não tenho o que eu sou, não é o que vale, é o que eu tenho, então eu tenho que correr atrás. E aí, no meu tempo, o que é que eu estou fazendo com ele? O meu tempo com Deus. Ninguém tem tempo de ler Bíblia mais. Ninguém tem tempo de vir de manhã para a oração. Ninguém tem tempo de nada. E a Bíblia diz: para todo o propósito que há embaixo no céu, tem tempo de tudo, ao seu tempo. A minha esposa diz
Seus sacrifícios revelam as suas prioridades. Você tem tempo para aquilo que é importante para você. Quem é que tem tempo? Quem é que deixa de tomar café da manhã, almoçar e jantar porque não tem tempo? Não, pastor, eu vou tomar café hoje, estou sem tempo. Eu não vou almoçar hoje não, porque se eu tenho tempo, eu te dou aí 2 meses sem tomar café da manhã, sem almoçar, sem jantar e sem lanchar e sem fazer nenhuma refeição, porque tu não tens tempo. Aí depois, infelizmente, eu vou ter que pedir fé a Deus para orar para te ressuscitar, porque tu vai ser um defunto. O apóstolo Valnice diz: falte tempo para tudo, mas não falte tempo para Deus. Ela diz: sem Bíblia, sem café da manhã, sem oração, sem almoço, sem vida com Deus, sem janta. O que é mais importante para você? A tua sobrevivência física ou a tua sobrevivência espiritual? Não, pastor, eu não tenho tempo não. Não tenho tempo, meu irmão. Eu sou ocupado demais. Tu sou mais ocupado do que Daniel? Daniel era primeiro-ministro da Babilônia, administrando 120 províncias, viu? 120 estados. Acaba de administrar 120 estados do Brasil. Administrar uma igreja de 200 pessoas dá um trabalho grande. 120 estados. Mas a Bíblia diz: Daniel, 3 vezes por dia ele entrava no seu quarto, abria a janela para Jerusalém e orava a Deus. E não orava 15 minutos não, viu? Oração de quebrantamento, de busca com Deus. E um dia disseram: foi baixado o decreto, Daniel, ninguém ora aqui 30 dias sem orar. Só se pede ao rei. Daniel disse: o quê? E a sentença? Cova de leões. Despedir todo mundo. Vai para onde, Daniel? Abrir as portas e orar. Eu prefiro morrer devorado de leões do que perder a minha comunhão com Deus. Essa raposa que quer roubar meu tempo aí não vai entrar na minha vida. Eu morro com medo de leões, mas minha comunhão com Deus eu não perco não. Tempo. Porque não adianta, não venha, não adianta. Não existe aqui receita de bolo. Para ser espiritual é um estalar de dedo. Eu sou um homem espiritual. Relacionamento, intimidade e comunhão com Deus não tem fórmula. A fórmula é muito tempo com Deus e com sua palavra. Ah, meu irmão, Jesus, o Deus encarnado, a vida dele era na presença do Pai. Tempo com Deus. Posso ouvir um amém? Só o primeiro inimigo da comunhão é o tempo. Ela não era mais noiva, perdeu a paixão, foi dormir e não estava nem aí que hora ele chegava. Ele chega a hora que quiser. Eu quero é dormir. Meu negócio é dormir. A segundo ladrão, a segunda raposa que entrou aqui, ó, no relacionamento, a indiferença. Eu dormia, meu coração velava, eis a voz do meu amado batendo na porta. Olha aqui, ó. Ela lá dentro e ele aqui, ó. Sulamita, ele só escutava: Sulamita, tá chovendo aqui, ó, vai. Indiferença, irmãos. Essa mulher está insensível. Como é que a mulher deixa o marido do lado de fora, dormindo? Um dia eu fui visitar o irmão, até se divorciaram, né? Infelizmente. Um homem de Deus, tal, mas deixou a raposa entrar no casamento. E eu cheguei na casa, nesse tempo era proibido ter televisão, né? Os crentes, a gente alcançou esse tempo. Os crentes tinham televisão escondida, era radicalismo em tudo, né? As coisas mudam, graças a Deus. Mas tem coisa que mudou para pior, infelizmente. Mas isso aí foi bom, graças a Deus. A gente está nas redes sociais e tudo, não existe mais isso. Mas fui visitá-lo. E ele disse: pai, vamos lá em casa que eu quero te apresentar meus filhos. Pai, quando eu cheguei lá, estava a porta fechada, os filhos tudo pequenininho na rede, e a mulher estava assistindo novela, uma irmã, assistindo novela na casa, não tinha televisão em casa, na casa de outra pessoa, e ele desesperado. Que negligência,
Que indiferente, como é que uma mãe deixa 3 filhos, crianças, trancados dentro de casa, sai, deixa o marido lá de fora, e ele ficou constrangido. Mas aqui, ela está batendo, ele está batendo, e ela está indiferente, insensível, dormindo. Irmãos, será que nós estamos insensíveis, indiferentes à voz do Espírito Santo? Será que nós estamos ouvindo os apelos incessantes do Espírito? Você viu, Deus nos falou aqui domingo em profecia. Virgens adormecidas podem até ouvir o grito do amigo do noivo, mas não entrarão para o lugar da intimidade, porque as lamparinas estão vazias. Irmãos, eu fico sem entender como é que a pessoa passa 30 anos na igreja, ouvindo a palavra, os alertas do Espírito, Deus vem, a glória toca, o poder vem, a gente só falta se estourar de chorar, e a pessoa lá. O que aconteceu? Terminou o culto? Onde? Né? Disse que uma irmã estava no culto e dormia todo o culto, né? Porque tem gente que vem para a igreja até para dormir, mas às vezes é porque trabalha muito, né? A gente entende. Ela estava no culto, mas ela dormia todo o culto. E um dia, estava no culto, faltou energia e foi todo mundo embora. E ela ficou dormindo no escuro. E quando ela acordou, que abriu os olhos, não viu ninguém, gritou: valeu-me Jesus, pastor, aqui por mim que o diabo me feriu de cegueira. Então tem muita gente nessa condição. A igreja de Laodiceia estava assim, indiferente a Jesus. Igrejas que Jesus estão batendo, querendo entrar, Jesus está do lado de fora da igreja. Eu quero entrar aí. A Bíblia diz, lá em Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Tem alguém aí dentro? Alguém está ouvindo a minha voz? Se alguém ouvir aí, eu entro. Eu sei, eu quero ter comunhão. Eu quero fazer uma ceia, um banquete. Mas está batendo. Por que a igreja de Laodiceia, Jesus está lá de fora batendo lá? Por causa de algumas qualidades de Laodiceia. Primeiro, Laodiceia é uma igreja indefinida. Então a indiferença me torna indefinido. Eu não sei se eu sou ou não sou. Hoje nós estamos vivendo num evangelho que o povo não tem posição. Está aí uma polêmica aí com o pastor, eu não vou, estou em rede social, não vou citar, porque uma pastora perguntaram a ela se o homossexual ia para o inferno, e ela disse: quem julga é Jesus. Então, a polêmica que o pastor foi mostrar na Bíblia. Se alguém me perguntar: pastor, um homossexual vai para o inferno? Eu vou dizer: meu irmão, todo homem pecador que não se arrepender dos seus pecados, não aceitar Jesus como seu Salvador e não viver os princípios da palavra de Deus, vai. A Bíblia não é o que estou dizendo, não estou julgando, não. A Bíblia diz que vai para o inferno, seja hétero ou não seja, seja rico ou seja pobre, seja bom com a sua bondade ou não, porque todo homem é pecador, ele precisa de Jesus. Mas a pastora fica indefinida. Meu irmão, se defina. Se define. A igreja, qual era a definição de Laodiceia? A Bíblia diz que ela não era quente e nem era fria, era morna. Eu sou crente, mas não sei se sou. Nós precisamos nos posicionar. A indiferença é sintoma, a indefinição é sintoma de indiferença. Estou indiferente, por isso sou indefinido. A igreja de Laodiceia, a indiferença dela causou indigestão em Jesus. A igreja de Laodiceia era indiferente e indigesta. A Bíblia diz que Jesus disse: vocês se posicionam ou eu vou vomitá-los. Ou seja, está causando indigestão. Agora, sabe por que a igreja de Laodiceia estava indiferente, indefinida e indigesta? Porque ela era autossuficiente. Ela dizia: eu sou rica, abastada, não preciso de ninguém. Ela achava que ela tinha tudo, mas ela era vazia, porque a Bíblia diz que Jesus estava do lado de fora, e o lugar onde Jesus estiver pode ter
piso de ouro, colunas de mármore, pode ter o que tiver, se Jesus não estiver, é vazio. Mas onde Jesus estiver, pode não ter carpete, pode não ter climatização, pode não ter nada, mas se ele tiver, a casa está cheia, porque tem a glória de Deus, e tem aqueles que estão ouvindo a sua voz, e não são indiferentes aos apelos incessantes do Espírito Santo. Eu dormia, ele está batendo, mas Sulamita, acorda, ele está batendo na porta, já faz 1 hora que ele está aí, mas ela está insensível. Será que nós estamos assim, irmãos, indiferentes às coisas espirituais? Indiferentes ao que Deus está falando? Será que tem gente que vai sair daqui dessa noite, depois de uma mensagem dessa, ainda indiferente? Diz que o pastor estava pregando, o irmão estava desse jeito. E o pastor observando aquilo ali, quando terminou o culto, trouxe o óleo e vou ungir, irmão. Ungir? O senhor está com dor no ouvido? Não estou não, está com a mão assim? Não, porque que o pessoal diz que entra por um ouvido e sai por outro, eu vou botar aqui para não sair pelo outro ouvido. Olha para o seu irmão, não deixe entrar por ouvido, diga para ele sair pelo outro. Não se torne indiferente. É tempo de despertar. Irmãos, escuta, olha para cá. Paulo fundou a igreja de Éfeso. Uma igreja poderosa, começou com 12 pessoas, mas quando Paulo impôs as mãos, o povo falou em língua, e aí vai ler o capítulo 19, a igreja se torna poderosa, revoluciona Éfeso, a Ásia, destrona o principado de Diana dos Efésios. Aí, o tempo passou, os irmãos de Éfeso deixaram de orar, o pecado começou a entrar na igreja aos Efésios, aí Paulo está lá, 68, agora Paulo está preso lá em Roma. Recebe a mensagem, Paulo escreve lá para os irmãos de Efésios, está acontecendo umas coisas meio estranhas lá, aquele povo não está frio. Aí Paulo disse, eu vou escrever, mas eu vou orar aqui. Aí Paulo se imagina entrando na igreja de Éfeso, e quando Paulo olha, aquela igreja fervorosa, que com uns 12, quando era pequena, era poderosa, eu imagino que Paulo imaginando, pregando lá, microfone sem fio, e falava. E quando Paulo escuta, só escuta, o único barulho que Paulo escuta é... Ele está pregando para uma plateia e dormiu. Eu imagino Paulo pensando, eu vou escrever como estivesse lá, entrando, e Paulo lá está vendo aquela plateia de dormiu. E Paulo vai silenciosamente, daqui a pouco, Paulo olha assim e diz, desperta! Tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Quem está diferente está dormindo o sono da indolência, e quando está dormindo o sono da indolência, já está no meio dos mortos, porque o sono pode levar à morte espiritual. Quem está dormindo está morto, talvez espiritualmente também está sem luz. Por isso que Paulo está dizendo, desperta tu que dorme, sai do meio dos mortos, e Cristo vai te iluminar. Tu vais entender as coisas de Deus, tu vais entender a situação que tu estás entendendo, tu vais ter visão do mundo espiritual. Essa noite é noite de despertamento de Deus na nossa vida, porque Ele não vai vir buscar uma igreja de dorminhocos, Ele não vai ficar batendo o resto da vida na porta, dizendo eu quero entrar. Enquanto nós dormimos, nós vamos despertar essa noite para ouvir o grito do noivo, que diz que estou à porta e bato. Aplauda a Jesus. Amém. Primeiro ladrão é o tempo. Segundo ladrão é a indiferença. E o terceiro ladrão, pastor, é a inversão de valores, irmãos. Vamos aqui, capítulo 5 ainda, verso 3. Veja, no versículo 2, ela está dormindo. E é um perigo dormir, porque enquanto você dorme, o navio pode se quebrar, e os marinheiros podem afundar como Jonas. Enquanto você dorme, Dalila pode cortar os seus cabelos, e você perder a unção e ir para a mão dos filisteus.
Enquanto você dorme, você pode cair da janela como Eutico e precisar Paulo vir lhe ressuscitar. Enquanto você dorme, como o discípulo no Getsemane, você pode ouvir a exortação de Jesus, dizendo: não entreis, orai para que não entreis em tentação. Enquanto você dorme, como Eli, você pode perder a oportunidade de ouvir o chamado de Deus. Então a indiferença, mas terceira, a inversão de valores. Ela dorme, ele está batendo, ela está indiferente, ela não está ouvindo, ela está se fazendo de surda, ela não quer ouvir o noivo chamar. Mas no versículo 3, olha o que é que ela vai dizer. Aí ela desperta, ele está batendo, e de repente ela escorre, desperta por meio do sono. Olha o que ela diz, dizendo: abra a porta, eu quero entrar, sunamita, cheguei de viagem agora, os cabelos estão molhados aqui. Olha o que ela diz: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez, já lavei os pés, tornarei a sujá-lo. Irmãos, o noivo dela, o marido dela está lá fora no sereno, se molhando pela chuva, e ela está deitada confortavelmente na cama, olhando para os pés bonitos e dizendo: não tinha, era piso de barro. Mas Salomão, meu filho, eu lavei meus pés, eu vou pisar no chão e sujar de novo. Salomão, está muito frio aí fora e a túnica está ali no guarda-roupa do lado. Eu me levantar. Irmãos, muitas vezes nós estamos olhando para os nossos pés e para a nossa túnica, em detrimento aquilo que é mais valioso. O que é mais valioso, pastor? É o reino de Deus. O que é mais valioso, pastor? É a obra de Deus. O que é mais valioso, pastor? É aquilo que Deus diz que é a prioridade. O que é mais valioso, pastor? São os cultos. O que é mais valioso, pastor? É uma vida espiritual forte. Diferença, inversão de valores. Quais são os valores verdadeiros? Quais são as prioridades que devem ser minha prioridade? Não, pastor, porque eu quero, na verdade, o senhor não sabe, eu tenho que comprar mais um apartamento, eu só tenho um, que eu preciso de 2 ou 3. Pastor, é o seguinte, o meu carro é mecânico, eu quero um automático. Eu também, o meu próximo vai ser um automático, em nome de Jesus. Deus vai me dar graça para isso. Não estou dizendo que você não deve buscar crescer financeiramente, ser abençoado, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo uma coisa, é que se essas coisas forem mais importantes do que as coisas espirituais, você está invertendo os valores. Entendeu? Um pastor, eu via muitos anos ele pregar. Ele tinha saído para uma conferência, e quando ele está saindo, ele tinha comprado um carro zero. E quando ele está chegando, feliz da vida, com as malas, tinha vindo de avião, e o filho dele vem correndo para abraçar. E quando ele abraçar o filho, ele olhou para o capuz do carro. E quando ele viu, tinha uma ferida assim no capuz. O filho tinha pegado uma pedra e tinha feito isso no carro. Quando ele viu aquilo, ele disse que subiu uma raiva. E ele já preparou a mão, porque ele sabia que era o filho. E quando ele fez assim, ia quebrar todo o clima. Fazia uns 15 dias que ele estava fora. Quando ele se preparou, o Espírito Santo olhou para ele, dentro dele bradou e disse: isto é uma coisa. Aí ele lembrou-se de uma frase que ele tinha lido de um filósofo, que dizia: as coisas foram feitas para ser usadas, as pessoas para serem amadas. Mas nós estamos vivendo na sociedade que inverteu os valores. As pessoas estão sendo usadas e as coisas sendo amadas. E as coisas de Deus, segundo plano. Segundo? Não tem nem plano. Não tem nem plano para as coisas de Deus. Primeiro é a minha faculdade. Primeiro é o meu carro do ano. Primeiro é a minha caderneta de poupança que tem que engordar. Primeiro, um camarada dizia assim, que eu conheci: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu.
Eu no centro. Aí Jesus olhou para um povo que estava preocupado: o que é que a gente vai comer, o que é que a gente vai vestir, como será a nossa vida e o futuro. Já disse que vocês estão preocupados com isso, minha gente. Vocês já viram passarinho preocupado com essas coisas? Passarinho não vai para a fila de banco, de caixa econômica, não faz nada disso. Mas o passarinho todo dia tem a provisão. É porque o passarinho, ele acorda logo cedo, não é para procurar as coisas dele, não. É para cantar. Para cantar em louvor ao Criador. E o Criador cuida do passarinho. Vocês já viram o lírio do campo? Os jardins belos. Vocês já viram eles costurando? Salomão, com a glória dele, não se vestiu como o lírio do campo. Minha gente, presta atenção. Eu cuido de passarinho, eu cuido do lírio do campo. Se eu cuido de passarinho, cuido do lírio do campo, eu cuido da tua vida também. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aplauda Jesus. Qual é o meu problema, hein? Qual é o meu problema? É porque eu estou buscando o meu reino, são as minhas coisas, e o reino de Deus não tem lugar, porque eu estou querendo, dizendo: eu já lavei meus pés, eu não posso sujar não, está frio, eu quero que o Senhor fique do lado de fora mesmo, são as minhas coisas. Mas hoje o noivo está dizendo: eu não vou arrombar a porta não, eu estou batendo na porta, se você abrir, eu vou entrar, e você vai ver que a vida comigo é muito melhor do que coisas, do que objetos, porque fomos criados para viver em comunhão com Ele. Dê um aplauso a Jesus. Quem é a tua prioridade? Quem é a tua prioridade? Os teus sacrifícios são as tuas prioridades. Revelam elas. Eu tenho tempo, eu me dedico ao que é importante para mim. Me dediquei até os meus 20, eu não me lembro mais, mas até o Monara sair de casa. Depois, Felipe, me dediquei a eles. Eles eram importantes para mim. Eles não dormiam sem ouvir a palavra de Deus. Lá em casa era culto doméstico todo dia. Em guerra ou sem guerra, não quero não, pai. Não quero, vai ter que ler. Lê, faz exegese do texto. Lê todo dia, não é esse negócio de uma revista. Todo dia. Aí eles se acostumaram tanto que quando ia dormir, eu tinha que contar a história. Aí às vezes eu estava cansado. Eu conto a história, senão não estou. Contava a história dormindo, mas contava. Estou desfrutando hoje um homem e uma mulher de Deus, com um netinho já no altar, com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses de Deus. Sabe por quê? Meus filhos foram importantes para mim, eu tive que dedicar tempo para ele, não tinha esse negócio de cansado, era sacrifício. Então, queridos, se Deus é importante para mim, porque eu me sacrifico para tudo, menos para Ele. Se o reino de Deus é importante para mim, porque eu priorizo tudo, menos o reino dEle. Hoje nós vamos esquecer dos nossos pés e das nossas túnicas. Nós queremos o reino dEle, nós queremos alegrar Ele, nós queremos fazer a vontade dEle em primeiro lugar. Quarto, para a gente correr. Quarto inimigo, que a raposa chegou, o sunamita não prestou atenção. E lá vai a raposa chamada Tempo, entrou lá e fez a bagunça, e agora ela não tinha tempo mais para o noivo, e agora o fogo da paixão se apagou. Aí, quando entra uma, abre caminho para outra raposa veio, lá a indiferença, e agora é dormir demais. Dormir, que é um perigo dormir, é bom dormir, mas dormir demais é terrível. Dormindo demais, indiferente, ele batendo na porta. Aí entrou uma raposona gorda, que já estava destruindo o relacionamento mesmo. Aí veio a inversão de valores. Agora a preocupação dela era com o umbigo dela, era os pés, né? E aí lá entra outra raposa. Quarta, a indisciplina. A indisciplina, está aqui. Já lavei meus pés. Costume oriental, né? Meu avô era assim. Eu me lembro que quando, antes de dormir, ele lavava os pés, lavava os braços. É a herança daquela época, né? E ela estava com preguiça, irmão, de lavar os pés de novo. O que é que tinha, meu irmão? Levanta, abre a porta para o noivo, pelo amor de Deus, que falta de consideração ao marido. Entra, veste a túnica, tira a túnica.
sono que vão dormir. Mas a indisciplina, ela é gerada pela preguiça. Lavei os pés. Se você quer entender como os homens de Deus crescem espiritualmente, e se você quer crescer espiritualmente, você tem que ter disciplina. Discípulo, vem disciplina. O que é disciplina? Entender que eu preciso focar naquilo para alcançar aquele objetivo. Está aqui o pastor Jerônimo, ele e o pastor e o irmão Tio Cício, o diácono, são disciplinadíssimos, correm. Né? Ele estava dizendo, eu vou voltar a correr, pastor, porque a barriga está crescendo de novo. Né? Então, para você ser um bom atleta, você tem que ser disciplinado, acordar cedo e tal. E para isso você não pode ter preguiça. Mas aqui eu vejo uma noiva indisciplinada, relaxada e com preguiça. John Wesley foi um dos maiores homens da história da igreja da Inglaterra, um avivalista. E um dia chamaram ele para jantar com um governador de um dos estados lá da Inglaterra. Ele foi lá, sentou-se e bateram papo, e jantaram. Quando terminou o jantar, o governador disse, agora vamos esticar as pernas por debaixo da mesa e vamos bater um bom papo. Ele olhou para o relógio e disse, não, são 9 horas, eu tenho que ir para cá. Não, mas são 9 horas. Não, exatamente, amanhã eu me acordo de 4 horas. Tenho um compromisso amanhã de 4 horas. Com quem? Ele disse, com Deus. Ele disse, desde quando? Desde sempre. João Wesley, com 90 anos de idade, acordava todas as 5 horas da manhã para orar 3, 4 horas antes de sair para os seus compromissos com Deus. Disciplina. Diz a história que o sol durante 40 dias nunca se levantou na China sem encontrar Hudson Taylor, o maior missionário da China, de joelhos. Ei, presta atenção aqui, não vou te enganar não, viu? Você não vai ser forte espiritualmente, você não vai ter a sua fé grande, você não vai ser maduro se você não for uma pessoa disciplinada. Tem que jogar a preguiça de ler a Bíblia para lá, tem que jogar a preguiça de orar para lá, tem que jogar a preguiça de se congregar para lá, porque a Bíblia diz, vai ter com a preguiça, vai ter com a formiga o preguiçoso. Observa os seus caminhos e ser sábio. Ela não tem comandante nem nada, mas no verão ela prepara tudo, porque quando o inverno chega ela está provida. Tem muita gente que o inverno da crise vai chegar na vida dele, e quando bater, ela vai ficar conversando com a fome, como aquele desenho de Pica-Pau. Entendeu? Conversando com a fome. Eu estou falando de fome espiritual, sem ter o que fazer, e vai ficar pedindo oração a todo mundo, porque o inverno chegou e você não tinha provisão, porque você foi indisciplinado, você teve preguiça de jejuar, teve preguiça de orar, teve preguiça de adorar, teve preguiça de frequentar a igreja, teve preguiça de ir ao culto, você está com preguiça de lavar os seus pés. Em nome de Jesus, hoje tome um banho, não é só lavar os pés não, de palavra de Deus, jogue essa disciplina fora, porque Deus quer que você cresça da presença dele. Amém? Meu camarada chegou para o pastor, disse, pastor, Deus quer me enviar para a África. Para a África? Aí o pastor sabia que ele não orava, voltei. Ele não lia a Bíblia, nem para o culto de instrução ele ia. Mas como é que você sabe, irmão, que Deus quer enviar para a África? Eu tive uma grande visão ontem à noite num sonho. Que visão foi essa, pastor? E 3 grandes letras escritas no céu. Que letra era essa? VPB. E o que é isso, meu irmão? Vai pregar a Bíblia. Aí o pastor vai pregar a Bíblia, não lê Bíblia, não ora, é porque Deus está enviando para a África, vai pregar a Bíblia lá. Meu irmão, realmente Deus te deu uma revelação. Isso. Foi mesmo, pastor? Foi. Agora a interpretação está errada. E aí, pastor, como é a interpretação? Olha, VPB, vai plantar batata. Olha para o seu irmão e diga, disciplina.
Nada de preguiça de lavar os pés, nem de vestir a túnica. Se sujar a túnica, tem lavanderia. Se não tem lavanderia, tem um tanquinho, tem a máquina e lava de novo. Então, Deus vai contar com a igreja disciplinada, um povo que não tem preguiça de orar, de ler a Bíblia e nem de buscar a Deus. Esse povo vai conquistar essa cidade e esse estado e vai ver essa nação dobrada aos pés de Cristo. A formiguinha pega a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Veja que mistério glorioso. Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Cadê os meninos? Agora olha para o seu irmão e diz: Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Vamos voltar a ser menino, pastor, voltei. Amém? Uma mensagem dessa não é palatável não, né? Mas bate ali e bate aqui, é confronto, né? Você, olha, amanhã Deus vai abrir uma porta para você vai chegar em casa, aí vai, não vai, é mentira. Esses pregadores estão enganando você. Não existe isso. Vida com Deus não é nada disso. Tem que ter disciplina, tem que ter vida com Deus. Você vai viver aí nessas baganas, nesses paliativos da vida. Maturidade se vem com tempo com Deus, com priorizar a Deus e conviver uma vida disciplinada na presença dEle, de leitura da Bíblia, de oração, de jejum, de adoração, de frequência à igreja. Aplauda e glorifique. Quinto e último ponto. Lá vem a quinta raposa, chega bem pesada. Tá dizendo, as minhas companheiras já entraram aí, eu já roubei o tempo deles, ela já está indiferente, inverteu os valores, indisciplinada. Aí lá vem a raposona gorda, chega bem pesada. Agora eu vou acabar com essa comunhão. Eu sou a ladra da comunhão. Negligência. Verso 5, olha comigo. Levantei para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre as maçanetas do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já tinha se retirado. Tinha ido embora, a minha alma se derreteu. Quando antes ele me falou, busquei-o, que tristeza, e não o achei. Chamei-o, e ele não respondeu. Esse é o último ladrão. A negligência, ela está preocupada com os pés dela, ela está preocupada com a túnica dela e negligenciou os apelos do noivo. Ele bateu, insistiu. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é misericordioso, Deus é tolerante, Deus é longânimo. Ele bate, ele insiste. Mas até a paciência de Deus tem limite. Pastor, não diga isso. Digo, irmãos. Deus não queria destruir os amorreus. Então Abraão disse, destrói ele. Deus disse, não. Vou introduzir o povo no Egito. Vou esperar aí ainda 1500 anos. Mas por que vai esperar? Esse povo é pecador demais, Deus. Esse povo, nos cultos da fertilidade, eles praticam a zoofilia, a bestialidade. Quando eles vão construir as casas deles, eles botam criança recém-nascida nos alicerces e matam as crianças. Aí eu disse, não, mas eu tenho paciência. E Deus foi esperando aquele povo se converter. E a Bíblia diz, a medida da paciência de Deus ia se enchendo. E Deus esperando, paciente. Era como o noivo batendo, sunamita, abre a porta, eu quero entrar. Sunamita, eu estou no frio, eu quero entrar. Sunamita, eu quero entrar. E ela dormindo. E a Bíblia diz que Deus esperou. Mas eles não acordaram. Deus enviou os profetas, eles não acordaram. Deus disse, não tem jeito. Eles não querem, eu vou embora. E quando Deus foi embora, aí Deus vai, mas a espada dele não vai não.
A espada, porque a espada de Deus trabalha sozinho. A espada de Deus veio através de Israel e destruiu aquele povo de uma vez, que hoje você não encontra um amonita, um moabita, um medianita, eles não existem mais. Por quê? Eles subestimaram a tolerância e a paciência de Deus. A negligência faz com que eu continue deitado na minha posição de comodismo, enquanto ele está batendo na porta, e eu até escuto, mas não tenho coragem de me levantar. E aí eu volto para Mateus 25. Vamos abrir a Bíblia, Mateus 25, que a gente vai terminar com esse texto. Mateus 25. Preste atenção. Verso 10. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não tenho comunhão com vocês, eu não vos conheço. Preste atenção, olha aqui, vamos fazer o paralelo. Salomão está batendo na porta, e ela está lá dizendo: eu já lavei meus pés, eu já vesti a túnica. E ele insiste. Depois ela vai embora, ele vai embora. E ela diz: ele parou de bater, será que foi embora? E ela corre. E abre a porta. E diz: Salomão, sabe o que é que ele escuta? Silêncio. Meu amado, silêncio. Onde você está? Silêncio. Ele tinha ido embora. Jesus falou de 10 virgens que dormiram, porque às vezes a gente pode até dormir na vida espiritual. Ninguém é de ferro. Ninguém está obrigado a viver eternamente lá em cima. Às vezes há oscilações, mas tem uma diferença. Tem gente que dorme, mas dorme preparado. Tem gente que dorme com a lamparina cheia de azeite. E dormir às 10, meia-noite, chegou o relógio, cruzou os ponteiros, e o amigo gritou: eis o noivo. Levantou às 10. E a Bíblia diz: 5 tinham azeite na vasilha. 5 vasilhas vazias. O noivo saiu cortejo com a lamparina. E as outras: não pode ir no escuro, me empresta do azeite. Não, cada um tem o seu azeite. Olha para você, irmão, diga: cada um tem o seu azeite. Diga: a minha experiência não serve para você, meu irmão. Diga: a minha oração não serve para você, meu irmão. Diga: o meu nível de comunhão não serve para você, meu irmão. Tenha você o seu azeite, encha a sua lamparina essa noite, porque o noivo está vindo por aí. Não pode. Lá vai. As 5 entraram para as bodas, para a festa, a intimidade. Chegou as outras 5. Lamparina na mão, sem azeite. Abre a porta. Porta está fechada. Talvez o noivo olhou pela brecha. Quem são vocês? Levanta a lamparina. Lamparina vazia. Não estou vendo, eu não conheço, eu não tenho intimidade com vocês. Escute, hoje o noivo está batendo, mas vai haver um dia em que a porta vai se fechar. Muita gente vai bater e ele não vai responder. E se responder, a resposta vai ser essa: eu não conheço você. Não, mas eu estava lá na Insegec, eu fui de lá, eu não tenho intimidade com você. Gnosco, você nunca teve comunhão comigo. Sabe por quê? Sem azeite não há fogo, sem fogo não há luz, sem luz não há identidade.
Jesus não identifica quem não tem azeite na lamparina, porque quem tem azeite não tem fogo, e quem tem fogo não tem revelação, nem é conhecido por ele, nem ele conhece em intimidade. E se alguém está com a lamparina vazia e a tocha apagada, o alerta do noivo hoje é: a porta vai se fechar enquanto tem tempo. Encha a tua lamparina de azeite, para ele te conhecer naquele dia e você conhecê-lo. Aplauda a Jesus. Escuta aqui. Levantou-se, correu, não estava mais lá, porque a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ela se levanta e vai sozinha, sem a proteção do noivo, na escuridão da noite. Sabe quem encontra ela? Os guardas que estavam rondando lá. Bate nela, arranca o manto e ela fica vulnerável. Quase que morre, porque na loucura de entender que agora perdeu a oportunidade, ela vai sozinha, mas não tinha mais tempo. Uma jovem adolescente, há muitos anos atrás, começou a se envolver com o mundo. Um dia eu chamei para conversar lá, e eu via ali licenciosidade nos seus olhos. Eu via que ela queria se perder. Eu disse: já conversei com muitas pessoas, aconselhei-as, as que ouviram o conselho estão bem, felizes, as outras se perderam. Você é tão jovem, você tem futuro para Deus, não se envolva com essas coisas, continue firme na fé. Eu insisti com ela, mas ela olhou com um tom de sarcasmo para mim. Foi para o mundo, perdeu-se. Um dia eu estou na área da minha casa, o carro parou, um cara desceu e disse: veja ela aí, pastor, converse com ela, e foi embora. Ela, sentado na cadeira, começou a chorar, dizendo: pastor, eu nunca deveria ter deixado a igreja, mas agora é tarde demais. Eu aconselhei, mas foi tarde demais, porque ela não tinha mais força, não tinha mais condições. Não posso entrar em detalhes. Entrou para uma vida de degradação moral terrível, e hoje vive no inferno, porque um dia foi indiferente, inverteu os valores, foi insensível à voz do Espírito Santo. Enquanto o noivo batia, ela estava interessada nas suas próprias coisas. Mas tem jeito, pastor? Tem jeito, porque ela buscou ajuda. No versículo 9, ela diz: conjuro-vos, ó filho de Jerusalém, que se encontrares o meu amado, direis que desfaleço do amor por ele, eu estou arrependida. E as mulheres ficaram admiradas e perguntaram: quem é esse que você se preocupa tanto com ele? E ela começou a descrever, e a paixão começou a voltar. Ela começou a ver a beleza dele de novo. O meu amado é alvo, é rubicundo, é mais distinto entre 10.000, sua cabeça é como ouro apurado, os seus cabelos como cacho de palmeira, seus olhos são como os das pombas junto às correntes de água. E ela começa a descrever a beleza do noivo. E aquela mulher diz: nós vamos procurar ele com você, nós vamos lhe ajudar. E sabe o que acontece? Ela começa a ouvir a voz do noivo, talvez ainda de longe. No versículo 16, o falar dele é muito doce, muito desejável, tal é o meu amado, o meu esposo, ó filha de Jerusalém. Mas quando você chega no capítulo 7, e você chega no versículo 10, ela encontrou ele de novo. Eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim.
E ela diz: vem, meu amado, saiamos ao campo, levantemo-nos das aldeias, levantemo-nos cedo e vamos para a vinha. O que é que aconteceu? O casamento foi reatado. Nunca foi tarde. O noivo disse: eu te perdoo, sunamita. Podia não perdoar, aquela noite foi difícil para mim, meu coração saiu dali partido, mas quando disseram que você estava desfalecendo de amor, eu voltei, e agora eles estão na vinha de novo. Agora está indo de manhã de novo para o matutino. Ela agora está voltando a buscar a Deus. Então essa noite nós vamos mandar os ladrões da comunhão embora da nossa vida. Dê um aplauso a Jesus e fique de pé. Ministério de louvor. Que preste bem atenção. Essa palavra talvez não seja uma palavra curativa para você, mas seja preventiva. Talvez ninguém aqui esteja nessa situação. Todo mundo está priorizando Deus, todo mundo está apaixonado por Jesus. Mas Deus está falando que as portas precisam estar fechadas para esses ladrões. Ramana chorocou manarabacanarabaxere barra. Equetere manaraxai. Ecandalabachoro babá. Fique com seus olhos, meu querido. Fique com seus olhos. Reflita no que você ouviu. Entenda que esses ladrões, eles batem na porta de qualquer crente. Não tem super-homem. Se Deus nos falou, por sua palavra, é porque Ele quer nos prevenir. Essa noite, essa palavra é o bater do noivo na porta da nossa vida, dizendo que o lugar dele é no centro do nosso coração. Como tem sido o teu tempo? Como tem estado o teu tempo com Deus? Qual tem sido a tua prioridade? Tem havido indiferença no teu coração? Ele não vai arrombar a porta, jamais. Mas Ele vai sugerir viver um banquete contigo. O que é que você tem valorizado mais? Os valores estão no lugar certo na sua vida ou estão invertidos? E a tua vida de oração, de leitura da Bíblia, você tem sido indisciplinado ou disciplinado? Você tem negligenciado a vida com Deus? O Espírito nos fala por sua palavra nessa noite. Que essa noite é uma oportunidade de encher as lamparinas de novo, para o fogo arder novamente, para a luz brilhar, para você poder olhar para o rosto, para a face do noivo, sem constrangimento. Ele poder olhar para você e dizer: eu te conheço, você é minha noiva amada, eu tenho comunhão com você e você tem comunhão comigo. Haverá um dia que não haverá mais oportunidades, mas hoje nós podemos buscar de novo e ouvir mesmo de longe a sua voz suave, e descer as vinhas e se embriagar de amor com Ele.